Quando nós lemos aqui, no texto de Gênesis, olha só como nós aprendemos com a palavra de Deus. Gênesis capítulo 12. Quando Deus se revelou para Abraão. Como Deus se revelou para Abraão? Como é que Deus se revelou para Abraão? Quem era Abraão? Abraão era como um de nós, criado no paganismo religioso deste mundo. Fomos educados e orientados na idolatria deste mundo. Ensinaram-nos ter uma fé emotiva. Ensinaram-nos a ver para crer. Então, trouxeram para nós os ídolos. Os ídolos. E nós aprendemos a amar e adorar e venerar os ídolos. Porque foi o que nós aprendemos. Abraão também aprendeu a idolatria. Mas com uma diferença. Abraão era um homem sincero. É uma pessoa sincera. Ele não era um fingido, ele não era uma pessoa dissimulada, ele era sincero. Ele era sincero. E Deus busca esse tipo de gente. As pessoas sinceras. Que apesar de estarem nos seus erros, nos seus pecados, mas são sinceras. São sinceras. São pessoas que estão vivendo, estão mergulhadas no pecado, mas lá mesmo elas dizem: ah, meu Deus, não é isso que eu quero para a minha vida, eu não queria fazer isso. Eu não queria ser prostituta, eu não queria ser bandido, eu não queria viver no crime, eu não queria matar, eu não queria roubar, eu queria uma vida diferente. Só porque a pessoa tem esse sentimento, esse pensamento, ela chama a atenção de Deus. Quer dizer, tem nada, merece, não merece, uns merecem, outros não merecem, nada disso. Tem a ver o quê? Com a sinceridade. A sinceridade. Embora a pessoa esteja no pecado, ela é sincera, então ela é alcançada, Deus olha para ela. Por outro lado, também a pessoa pode ser religiosa e não ser sincera, e fica sendo religiosa a vida toda, e morre, vai para o inferno, porque ela nunca foi fiel a Deus. Tem isso também. Mas Abraão era assim, sincero. Então Deus se revelou para ele, para aquele homem sincero, porque ele tinha uma esposa que era estéril. Por causa desse problema, naquela altura, o homem que não tinha filhos, podia ter a riqueza que tivesse, ele estava condenado ao fracasso. A mulher seria como uma figueira amaldiçoada. E Abraão, com certeza, tinha buscado nos ídolos solução, nos deuses solução, e não tinha alcançado os favores dos deuses, porque os deuses são de pau, de pedra, de metal. Eles não têm nada para oferecer a ninguém. Tanto é que quando eles vão de um lado para outro, precisam das nossas pernas. Sim ou não? Sim ou não? Eles têm pernas, mas não, só andam com as nossas. Sim ou não? Ou então nos andoues. Então, ele estava desanimado. Chega de crer nesses deuses, eu não aguento mais. Então Deus se apresentou para ele. E qual foi a primeira palavra que Deus falou para Abraão? Qual foi a primeira palavra? Sai da tua terra.
sai da tua terra. Está aqui o texto. Sai da tua terra, sai da tua parentela, sai da casa de teu pai. Em outras palavras, larga tudo que você tem aí, com respeito aos terrenos, aos bens de seus pais, sua parentela, sua família. Larga tudo para trás e vai para a terra que eu te mostrarei. Agora preste atenção, por favor, preste atenção, pense comigo. Quando Deus fala para Abraão sair da terra dele, da sua parentela, da casa de seu pai, para ir para uma terra que ele, Deus, iria mostrar, não mostrou, não deu mapa, nada disso. Sai. E você sabe que hoje, se fosse assim, se Deus falasse com você hoje para sair da sua casa, da sua parentela, etc, 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 você tem caminhão de mudança, é ou não é? Você tem aí à disposição transporte para sair, mas Abraão não tinha transporte, ele não tinha essas facilidades que nós temos hoje. Ele tinha que sair, colocar as coisas em cima dos burros, dos camelos que ele tinha, e sair pelo deserto, sem saber para onde ir. Quando ele resolveu tomar essa atitude de obedecer, de obediência, a palavra que Deus havia falado para ele, então ele manifestou fé. Isso é que é a fé que agrada a Deus. A fé não tem nada a ver com sentimento, não tem nada, eu estou sentindo Deus, eu sinto isso, nada disso. A fé é completamente fora do contexto religioso, de sentir, de ver para crer como Tomé, nada disso. Jesus disse para Pedro falou assim: se és tu, Senhor, que está vindo andando sobre as águas, manda que eu vá ter contigo. Então venha, pode vir. E Pedro desceu do barco e começou a andar sobre as águas. Ele manifestou fé. Deus falou para Abraão: sai da tua terra. E Abraão arrumou as coisas, não perguntou qual o destino, para onde, se para o norte, para o sul, para o leste, para onde? Não, ele arrumou as coisas e saiu. Por quê? Porque a mesma voz que lhe disse: sai da tua terra, disse também: farei de ti uma grande nação. Primeira promessa de Deus. Mas como fazer de mim uma grande nação, se eu já tenho 75 anos de idade, minha mulher tem 65, e ainda por cima ela é estéril? Como é que o senhor vai fazer? Ele não perguntou, ele acreditou. Farei de você uma grande nação. Olha só o que ele diz: e abençoarei, e te abençoarei, e engrandecerei o teu nome. Olha só as promessas. Mas essas promessas estavam sujeitas a quê? A obediência, que é a manifestação da fé. Quando você obedece a palavra de Deus, você está manifestando a fé. Você está esboçando fé. Você está manifestando a fé no autor daquela palavra. Isso se chama fé. A fé autêntica, a fé original, a fé abraâmica, a fé bíblica, a fé inteligente, nada de emotiva. Essa fé obedece a palavra de Deus. Então, quando ele
começou a obedecer, então Deus começou a abrir o seu entendimento, os seus olhos espirituais para cumprir essa promessa. Engrandecerei o teu nome e tu serás uma bênção. Você se admiraria se nós falássemos que Deus quer fazer o mesmo com você? Você aceitaria, você acreditaria nisso? Você acredita nisso? Sim. Você crê nisso? Sim. Como é que Deus sabe o que está dentro de você, Ele conhece você por dentro e por fora, o seu presente, passado, futuro, etc. Mas como é que você vai saber que crê? Como é que você vai ter certeza que você crê, tem fé para isso? Como é que eu soube que Deus havia me chamado? Porque havia dentro de mim e há um desejo imenso, enorme, em transferir para as pessoas, para as demais pessoas, uma fé simples, porém uma fé que produz efeito. Não é uma fé vulgar, não é uma fé numa filosofia, não é uma fé numa religião, não. É uma fé fundamentada, alicerçada na palavra de Deus, que contraria todas as religiões. Todas as religiões. Porque os religiosos não gostam disso. Os religiosos querem catalisar a opinião pública, querem manter o povo nas suas mãos e ditam normas e doutrinas que são preceitos exclusivamente de homens, que não tem nada a ver com a palavra de Deus. Os próprios judeus têm sido assim. Desde a época de Moisés era assim. Então, como é que Deus vê a sua fé? Como é que você conhece que você tem fé? Quando você obedece. E para Deus fazer o que Ele fez na vida de Abraão, através da sua vida, você tem que deixar tudo para trás. Tudo. Tudo. Você tem que virar as costas para tudo e todos. Tudo e todos. É loucura? É loucura sim. Não tenha a menor dúvida. É fácil? Eu não diria que é fácil. Não é fácil. Mas quem não tem nada a perder, se entrega. Ele disse para Abraão: olha só. E é isso que eu queria que você pegasse. Tu serás o quê? Entende o que eu estou falando? Ao invés de você vir aqui na igreja, ó bispo, me abençoa, ó pastor, me abençoa, ora para mim. Você ser a própria bênção. Você ser a própria bênção. Você ser a fonte de bênçãos para o seu círculo de amizades, para os seus familiares. Você ser a própria bênção. É isso que Deus quer. Ele não quer que você fique ou coma na mão de ninguém. Ele não quer que você seja amarrado, preso a uma religiosidade, ou uma religião, ou uma filosofia. Só quem não pensa é que segue as religiões, que se entregam cegamente a elas. Por quê? Porque não pensam, não raciocinam, não usam nem um pouquinho da sua inteligência. Apesar de escolados, PhD disso, PhD daquilo, e etc, etc, etc.
Desgraçadamente, essa é uma realidade. Far-te-ei uma grande nação. Uma grande nação não nasce com os outros, tinha que nascer do próprio Abraão, não podia nascer dos outros. Ele estava no deserto. Far-te-ei uma grande nação e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Você sabe, quando Abraão começou a seguir a Deus, ele teve problemas, dificuldades. Não quer dizer que Deus falou com ele, e porque Deus havia falado com ele, que ele seria a própria bênção, que Abraão encontrou flores pela frente. Não, ele teve muitos problemas. Mas todos os problemas, ele foi vencendo um após outro, porque os problemas que Abraão, viria a passar, enfrentar, seriam como a faculdade dele para se formar e poder, então, construir a grande nação que Deus iria fazer através dele. Far-te-ei uma grande nação e tu serás uma bênção. Sabe o que significa isso? Hein? Sabe o que significa isso? Exatamente aquilo que Jesus falou para os seus discípulos. Ele disse: o ladrão veio para roubar, matar e destruir, mas eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. E quando morreu, ressuscitou, e imediatamente antes de subir aos céus, ele falou para os discípulos: olha, eu enviarei, e vocês vão receber o Espírito Santo. Vocês vão receber o poder do Espírito Santo. Quando vocês receberem o poder do Espírito Santo, vocês serão minhas testemunhas por todo o mundo. Minhas testemunhas. Abraão não chegou a essa bênção, essa plenitude de bênção, mas ele foi responsável, porque dele nasceu a nação de Israel, e da nação de Israel tinha uma tribo chamada tribo de Judá, e dessa tribo de Judá veio ser gerado o filho dele, Jesus. E Jesus então fala para os seus seguidores, os seus discípulos, quase que a mesma coisa que falou quando falou com Abraão, com Isaac, com Israel. Mas finalmente, depois que cumpriu a sua missão, o seu trabalho, ele disse: recebereis poder, o poder do Espírito Santo. Você sabe lá que é que você, que está aí, tem o Espírito Santo dentro de si? Sabe o que significa isso? Sabe? Significa você ser a própria bênção. Meu nome é Almir Tranquilino de Jesus, eu tenho 36 anos. Minha família era uma família muito boa, meu pai, minha mãe, meu pai é trabalhador. Só que desde criança, eu já tinha alguns problemas, né? E com o tempo, eu fui crescendo, já entrando na minha adolescência, e eu comecei a estudar à noite. Então, comecei a ver alguns amigos meus da escola que já estavam fumando um baseado. Então, eu comecei a ficar curioso naquilo. E aí eu fiz uma mudança geográfica. Eu fui para o interior morar com o meu irmão. E ali começou já a minha decadência, né? Porque eu já comecei a usar mais drogas.
Quando eu iniciei com o crack, eu conheci ele muito cedo, mas não era uma coisa assim. No início tudo foi prazeroso, né? Aquele prazer, né? Mas eu comecei a cair no mundo do crack de uma tal maneira que eu não conseguia mais ficar sem usar droga. Voltei para São Paulo e foi meu fundo de poço. Eu decidi tomar uma decisão, eu falei, vou para a rua. E eu quis enfrentar o mundo. E dali foi muito sofrimento que eu passei, porque eu estava tão deprimido que eu não tinha mais uma vontade de viver. Então, o que me acalmava, o que me saciava no momento era o crack. Então, eu comecei a vagar pelas ruas. E nisso eu não sabia viver daquela forma. Então, eu comecei a furtar. No início foi pequenos furtos, fiz assalto. Eu cheguei a traficar também. Aí eu vi aquela situação que eu estava vivendo, passando frio, fome, sem destino, sem uma família. E ali eu comecei a querer ajuda. Precisando dessa ajuda, eu comecei a pedir ajuda para os meus familiares. E aí eu fui por uma primeira internação. Fiquei um tempo, saí, voltei de novo, né? A fazer tudo aquilo pior. E aí voltava para as ruas de novo, porque eu pensava, se eu voltar para a rua, se eu sair para a rua, não vou dar problema, eu vou aliviar, né, o sofrimento deles. Eu fiquei destruído, né? Que eu aparentava ser um rapaz saudável e eu não conseguia, eu não me alimentava, eu só bebia água. Eu cheguei a pesar 58 quilos, 57 quilos. Cheguei a ficar muito magro. Passei pela Cracolândia da Luz. É horrível. Só para quem pisou ali sabe o que eu estou falando, porque que nem eu tinha esse despertar, né? Quando eu estava ali cego, porque a droga ela te deixa cego, ela não deixa você ter uma visão ampla da vida, ela te cega. Eu passei por 22 internações, desde psiquiatria, religiosas, muitos métodos. Teve uma que eu até me cansei de tanto rezar. Tinha que rezar de manhã, noite e tarde. Todos esses métodos, nada funcionou. Eu fui terapeuta em clínica, eu estudei os 12 passos, narcóticos anônimos, vivendo um dia de cada vez, só por hoje, como é ensinado. Aí teve uma vez que eu saí dessa última clínica e eu já estava desde invernado, perdendo tudo. Minha família já falou, ó, não tem mais jeito. Eu era um caso perdido, porque fui morador de rua, presidiário. Passei por vários métodos, nada funcionou para mim. E eu cheguei e tive um convite. Eu recebi um convite e não acreditando. Eu falei, vou, né, meu? Já tentei de tudo, eu vou lá. Eu tinha um preconceito muito grande da Universal. Eu chegava, na época eu era punk, falava que eu explodia a Universal, eu era tão louco, né? Falava que eles roubavam, que era tudo, tipo, esse negócio de milagre, era tudo fingindo, era ator. Então tinha isso. Eu cheguei lá no primeiro dia dando risada. Eu cheguei lá e vi aquilo e falei, não, que cura nada. Então no primeiro domingo eu não acreditei. Aí no segundo já aconteceu algo. Já aconteceu algo comigo, eu cheguei a passar mal. Eu passei mal na reunião. O homem de Deus fez uma oração em mim e ali saiu. Eu sei que quando aconteceu aquela oração, eu estava leve, sabe? Falei, não, chega, eu tomei uma decisão, eu fui determinado, já subi naquele transporte falando, chega, hoje, e eu comecei a crer, porque não adianta falar isso se não crer, e eu não acreditava, então eu comecei a crer, e aí aconteceu a minha libertação, eu saí de lá bem, já na semana eu já decidi me entregar. Eu tive uma visão do Espírito Santo diferente, eu comecei antes de eu chegar, né, na casa, na Universal, eu passei em outros lugares, então teve uma vez que eu comecei a pular, falar uns negócios, mas aí eu saía, aí falaram para mim que aquilo era o Espírito Santo, eu saía e usava droga. Eu falei, Espírito Santo, porque diz que o Espírito Santo tem uns frutos, e eu não vi esse fruto em mim. E eu comecei a pedir a Deus, meu Deus, vem para mim, vem em mim, vem viver, entra dentro de mim. E aquele dia foi um dia inesquecível para mim. Porque eu lembro que eu saí
falou comigo, né? Falou, tô com você, eu percebi aquilo, aquele momento, e depois que quando eu saí dessa reunião, tudo para mim foi diferente. De todas as brisas que eu experimentei na minha vida, loucuras assim, isso, a vinda na minha vida foi, nada se compara, nada se compara. Depois que eu saí de lá, eu saí diferente, porque eu era uma pessoa para baixo, eu era pessimista, eu era negativo. Hoje eu olho para um cara assim na rua, eu falo para ele, cara, tem saída, às vezes a pessoa ali, puxa, esse cara já era. Eu olho para ele que tem saída. Eu olho para ele que tem uma chance. Meu prazer é chegar, hoje eu vejo o viciado, eu vou debaixo de ponte, os lugares que eu usava, pessoas que já usou comigo, hoje eu venho conversando com elas. Hoje eu faço parte de um trabalho maravilhoso que salvou a minha vida, né? Que é da Última Pedra. Minha mãe hoje, minhas irmãs, eles têm um prazer de estar na minha presença, né? Hoje eu sinto, eu vejo isso neles. Antigamente eu via que eu era um fardo, né? Algo assim. Hoje eu vejo neles que eles têm o prazer de estar perto de mim, né? Hoje eu tomo uma decisão, eu resolvo. Eu não sou de mais desistir das coisas. Antigamente eu desistia fácil. Hoje eu vou para cima. Se tá difícil, eu vou para cima, que eu sei que eu vou arrebentar, eu sei que eu vou conseguir. Nesta quarta-feira, no Templo de Salomão, vamos realizar o lava-mãos com a água consagrada, baseada nesta profecia. O Senhor mandará que a bênção esteja contigo em tudo que puseres a tua mão. Por isso, você que é dizimista e que obedece os mandamentos da palavra de Deus, colocando a Deus em primeiro lugar na sua vida, você tem o direito de cobrar e ser abençoado em tudo que puser as mãos. Não é isso que você deseja? Venha nesta quarta-feira lavar as suas mãos com a água consagrada. Às 10, 15 e 20 horas, no Templo de Salomão, Avenida Celso Garcia, 605, Brás, ou em uma Universal. Meu nome é Thiago Matiusi, sou empresário, tenho uma empresa de gestão tributária, sou pós-graduado nessa área. E antes de conhecer a igreja, eu tinha muito preconceito dela, porque eu via na mídia muita notícia, jornais, falando do bispo, falando da igreja, falando que era uma seita, que quem entrava na igreja era obrigado a dar dinheiro. E eu confesso que eu ficava com muito medo de ir até essa igreja, mesmo tendo a curiosidade. Eu ouvia falar muito mal da igreja na época. Então, assim, eu assistia no jornal, nos principais jornais do país, mídias, comerciais, e aquilo eu me alimentava daquelas notícias. E para mim aquilo era verdade. Quando eu conversava com alguma pessoa e a pessoa falava mal da Igreja Universal, eu concordava, porque era aquilo que eu tinha como referência, né? E quando a minha namorada na época falava que estava indo na Igreja Universal, eu era totalmente contra, eu chegava até a ficar com raiva. Falei assim, você não vai nessa seita, o que você vai estar fazendo lá? Você está dando dinheiro para o bispo, você é melhor do que isso. E eu jogava na cara dela. A investigação estabeleceu que os fiéis da Igreja Universal... E eu era de uma religião tradicional, mas a minha vida era um fracasso. Eu era uma pessoa que eu tinha muito medo. Eu trabalhava como funcionário, mas o dinheiro que eu ganhava não dava para pagar as contas do mês. Eu tinha alguns problemas de saúde na época e eu não via uma luz na minha vida. Então, assim, por mais que eu criticava a fé da minha namorada na época, mas quando eu olhava para a minha vida, eu não via esperança, eu não via luz, eu não via força. E aí, quando ela fez um convite para mim, poxa, vamos lá comigo, vamos conhecer a verdade, vai em uma reunião que eu vou te mostrar como que é. Eu precisei perder o preconceito, eu precisei sair daquele círculo de mentiras e ver com os próprios olhos. Então, a partir do momento que eu tomei uma decisão, deixa eu ver se realmente é tudo isso que dizem. E aí eu fui em uma reunião
os meus olhos se abriram e viram que não era nada daquilo que falavam. E eu lembro que no primeiro dia que eu fui à igreja com a minha namorada na época, que hoje é minha esposa, eu deixei a carteira em casa, porque eu fiquei com medo de ser assaltado, de ser obrigado a dar dinheiro na igreja. E na época, a hora que eu cheguei na igreja, eu vi que não era bem isso. Não tinha uma catraca para entrar, eu fiquei muito à vontade na igreja. E o pedido que eles tinham de dízimo, de ofertas, era aquilo que eu já estava acostumado. Porque na religião que eu tinha tradicional, também pediam dízimos e também pediam ofertas. E aí, como eu era uma pessoa muito estudada na época, tudo que o pastor falava no altar, eu pedia para ver referência na Bíblia. E eu comecei a ver que ele falava exatamente o que estava na Bíblia. E não era algo inventado, algo dito pelo pastor. E eu que criticava tanto a Igreja Universal, que tinha tanto preconceito, achava que era seita, foi exatamente nesse lugar que eu vi a transformação de vida. Então eu tive uma vida transformada no meu casamento, na minha saúde, eu prosperei, montei meu próprio negócio, a minha empresa começou a crescer, eu tinha muitas dívidas, na época eu cheguei a ter quase 100 mil reais de dívida na época, foram todas sanadas. Dia após dia, reunião após reunião, eu ia recebendo o que vinha de Deus, aquela força, e eu fui crescendo. Hoje você tem esse preconceito, esse medo de vir à Igreja Universal, eu faço um convite a você que você venha pelo menos em uma reunião e veja com os próprios olhos se realmente o que falam é mentira ou é verdade. Você tem que tirar essa prova. Meu nome é Rosana, eu tenho 44 anos e eu cresci num lar destruído. Meus pais eram alcoólatras e com 4 anos de idade eu fui abusada pelo meu pai. E isso foi a minha infância e adolescência inteira. Quando começou, para mim era uma coisa natural. Eu era criança, então eu não entendia. Quando eu comecei a entender, ele falava que eu não podia contar para ninguém, porque senão ele ia preso. E eu via minha mãe sempre bêbada e eu falava, como que eu posso dar mais esse sofrimento para minha mãe? Com 13 anos eu fiquei grávida do meu próprio pai. E eu era muito magrinha, então assim, eu apertava a barriga, eu escondi de todo mundo, eu não falava para ninguém que eu estava grávida, porque eu pensava, eu vou falar, se eu falar quem é o pai? Eu não posso falar que é o meu pai, é o pai do bebê. E eu me lembro que quando esse neném veio a nascer, eu sentindo dores, eu tomei meio litro de pinga, porque na minha casa o que mais tinha era bebida. E foi isso que me ajudou, porque aí eu fui ao banheiro, quando eu agachei, o neném nasceu. Esse neném nasceu e viveu 2 meses e meio. E assim, eu não falava que era do meu pai, inventei uma história e tal. Depois que esse bebê morreu, é que a minha vida virou um inferno mesmo, porque aí eu me envolvi com drogas. Eu só conseguia conversar se eu tivesse bêbada ou drogada. Eu me sentia assim a pior pessoa do mundo. Eu me sentia excluída, diferente das pessoas. Eu me sentia um lixo humano, sabe? Eu me sentia a pior pessoa do mundo. No fundo, assim, eu queria ser feliz, eu queria casar, mas eu achava, quem vai me querer? Quem vai me aceitar pelo meu passado? Eu tinha muito ódio do meu pai, mágoa, às vezes eu queria matar ele, eu tinha raiva do mundo. Eu achava que Deus não existia, eu falava, Deus não existe, porque se Deus existisse, a minha vida não seria assim. Então, assim, eu procurava de todo jeito acabar com a minha vida. Eu falava, para mim, a solução é a morte, não tem jeito de eu ser feliz. E no primeiro dia que eu cheguei na igreja, que eu recebi a oração, eu saí daqui leve, eu saí daqui em paz. E eu já, assim, tudo que o pastor falava, eu fazia, tudo. Eu me lancei totalmente. Quando eu ouvi falar do Espírito Santo, eu quis o Espírito Santo, eu me preparei. Eu vinha em jejum, eu falava, eu quero o Espírito Santo. E eu comecei a buscar, comecei a me lançar, comecei a obedecer. Tudo que era falado eu obedecia, porque eu tinha sede, eu queria receber esse Espírito, eu queria ter essa diferença na minha vida. E eu sabia que só com o Espírito Santo eu ia conseguir. E quando eu recebi o Espírito Santo, foi o dia mais feliz da minha vida. Eu me senti feliz, em paz. O meu desejo era falar de Jesus para todo mundo, o meu desejo era abraçar as pessoas. Eu senti um amor assim pelas almas que eu nem sabia que existia.
Então, assim, foi o dia mais feliz da minha vida, foi o dia que eu recebi o Espírito Santo. E hoje eu sou uma nova Rosana, aquela Rosana nervosa, revoltada com o mundo, que pensava no suicídio, que tinha ódio do pai. Já não sou mais assim, eu perdoei meu pai. Hoje ele é falecido, mas eu perdoei. Hoje eu sou uma pessoa feliz, eu quero levar a paz para as pessoas, eu tenho um casamento feliz. Eu conto isso assim como se estivesse falando de outra pessoa, porque o Espírito Santo é tão maravilhoso que isso é passado. Hoje eu sou uma mulher feliz, eu tenho paz, o meu desejo é ganhar almas, é falar desse amor, dessa paz que eu sinto e levar para outras pessoas. E isso tudo é graças ao Espírito Santo. A oração é o elo que nos une a Deus. Através dela, nos libertamos das cadeias que nos aprisionam, da morte que nos persegue e encontramos a verdadeira razão de viver. É momento de oração. Vamos falar com Deus. Meu Pai, há muita gente que nos assiste neste momento desesperada, muita gente aflita, muita gente condenada à morte, muita gente condenada à morte nos hospitais, muita gente condenada à morte dentro dos presídios, ou mesmo fora dos presídios. O mundo jaz no maligno, esse mundo jaz nas trevas. Então há muita gente entrevada, muita gente entrevada. E em nome do Senhor Jesus, meu Pai, o Senhor que foi, é e será sempre o pastor de Israel, que cuida das suas ovelhas, cuida deste povo que te invoca neste momento, em o nome do Senhor Jesus, o teu Filho. Meu Pai, nós sabemos que não merecemos nada de ti. Sempre que nós te pedimos algo, nós te pedimos em nome de Jesus, quer dizer, pelos méritos do Senhor Jesus. Então, atenda o clamor das pessoas que estão gemendo, que estão sofrendo, que não sabem mais o que fazer, que dizem, a minha vida é um caso perdido. As pessoas que estão vivendo no fundo do abismo, no fundo do poço. E há pessoas que dizem, eu já desci além do fundo do poço. Então, meu Pai, Tu que és o Todo-Poderoso, o Senhor nos tem dado o Espírito do poder, ou o poder do Espírito Santo. Então, em nome do Senhor Jesus, nós exercitamos esse poder, essa autoridade pela fé na Tua palavra, pela fé nas Tuas promessas. Em o nome do Senhor Jesus, a maldição que está nessa vida, nessa criatura que me ouve, que está desesperada, saia do corpo dela, da vida dela, saia este mal que está aí, incurável, seja curada da sua enfermidade, seja liberta dessa enfermidade, em o nome do Senhor Jesus, receba a paz aí onde você está, em o nome de Jesus, seja livre. E quem crê, quem acredita, quem tem certeza que nós somos servos do Altíssimo, receba isso agora e diga amém e graças a Deus. É verdade, minha amiga e meu amigo, Jesus jamais mudou. Ele é o mesmo, ontem, hoje e o será para todo sempre. Basta que a pessoa confie nele, basta que a pessoa se entregue, se renda, do jeito que ela tiver, pobre, rico, do jeito que você estiver, no pecado ou sem pecado, não importa. Se você se humilha, se você se torna humilde de espírito, que quer dizer, você reconhece que não merece nada, que você é pobre para chegar diante de Deus, mas você crê, então Ele ouve a sua oração em qualquer lugar que você se encontre. Nós estaremos continuando nessa programação, mas eu voltarei amanhã nela, através desse rádio,
dessa emissora de rádio ou televisão, e sempre aqui para pedir a Deus por você, em nome do Senhor Jesus. Deus abençoe a todos e até amanhã, em nome dele.